Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Esmeralda, em Minas Gerais. Poeticamente, é claro, pois no estado mineiro não existe mar. A nossa história de hoje aconteceu por lá, onde o ex-goleiro Bruno do Flamengo, juntamente com seus comparsas, mataram Elisa Samúdio por estrangulamento, depois esquartejaram o seu corpo e o colocaram embaixo de uma camada de concreto. E até hoje o corpo de Elisa nunca foi encontrado. O caso Elisa Samúdio refere-se aos acontecimentos que envolveram o seu desaparecimento e morte no ano de 2010. Durante as investigações, uma das testemunhas relatou aos investigadores do caso que a moça teria sido morta por estrangulamento. Em seguida, o cadáver teria sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto. O caso obteve repercussão nacional e internacional, pois o goleiro Bruno Fernandes foi um dos principais suspeitos de ter cometido o crime. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. Filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura, os seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por um ano. Como a mãe dela era frequentemente agredida pelo marido e também por questões financeiras, a Sônia Fátima foi embora de casa, se separou do marido e deixou a Elisa aos cuidados do pai, porque ela não pôde ficar com a filha naquele momento. E nessa época, a menina tinha 6 meses de idade. A partir daí, ela a via somente de vez em quando. Passado o tempo, Sônia foi viver no Mato Grosso do Sul, onde ela se casou novamente com outro homem e teve um filho com ele. Ela explorava uma pequena propriedade agrícola de produção de pimenta. E quando a Elisa completou 10 anos de idade, ela foi morar com a mãe, em Campo Grande, onde permaneceu por um ano, voltando então para a casa do pai, quando Elisa desapareceu. Sônia não via sua filha há 6 anos e se comunicava com ela apenas por telefone, quando tudo aconteceu. Desde os 13 anos, Elisa desejava sair de sua cidade natal para tornar-se um modelo no eixo Rio-São Paulo. O que fez aos 18 anos, mudando-se para a capital paulista. Não conhecendo ninguém na cidade e passando por dificuldades financeiras, Elisa começou a trabalhar como garota de programa para se sustentar e até conseguir se tornar modelo. O advogado Jader Marques confirmou em entrevista que Elisa, mesmo participando de desfiles e editoriais de moda, atuou em filmes pornográficos entre os anos de 2005 a 2009, além de participar de ensaios
sensuais para a produtora erótica Brasileirinhas, com o nome artístico de Fernanda Farias. Bruno Fernandes das Dores Souza nasceu 2 dias antes do Natal, em 1984. E, em vez de ganhar um presente, teve uma recepção ao avesso. Como seus pais acreditavam não ter condições financeiras de criar um menino, o bebê foi doado à avó paterna. E por ela foi criado em Ribeirão das Neves, uma cidade mineira de 340 mil habitantes. Nessa cidade, o Bruno fez de tudo um pouco. Ele descarregou caminhões, ele vendeu picolé. E a redenção da miséria veio pelo futebol mais tarde, quando ele começou a jogar nas categorias de base do Cruzeiro. Depois disso, ele foi dispensado pelo Cruzeiro e foi jogar no time pouco conhecido em Minas, chamado Tombense, de onde saiu para o Atlético Mineiro. Lá ele virou titular em 2005 e logo foi para o Corinthians. Em 2006 ele migrou para o Flamengo, que ganhou notoriedade como goleiro do time, conquistando 3 campeonatos estaduais, um nacional e um lugar cativo no coração da torcida do Flamengo, que era considerada até hoje uma das maiores torcidas do Brasil. O Bruno só conheceu os pais depois que virou jogador de futebol. Primeiro foi o pai que ele conheceu aos 18 anos, que era um caminhoneiro chamado Maurílio de Souza. E menos de um ano depois, o pai morreu. Eu não tenho a informação sobre a causa da morte do pai do Bruno. E na época em que ele jogava no Corinthians, o goleiro foi apresentado à sua mãe também, que se chamava Sandra Cássia, que morava na Bahia. Ele descobriu que ela tinha problemas com alcoolismo e ajudou a pagar a internação dela numa clínica. Bruno tinha um amigo chamado Macarrão. Seu nome de batismo era Luiz Henrique Romão e seu apelido Macarrão. E era amigo de infância do Bruno. E eles tinham uma amizade tão fechada que o Macarrão ele doava parte do seu salário de funcionário do SEASA, quando ele era carregador, para que o Bruno pudesse se deslocar até o campo de treino, treinar, e com alimentação também. Quer dizer, o Macarrão ele era uma espécie de fiel escudeiro do Bruno, certo? E o Bruno era muito grato a ele por isso. E quando aconteceu aquele crime da Elisa Samúdio, que os dois estavam envolvidos, um não implicava o nome do outro no caso. Eles meio que se protegiam entre os dois, mas nunca o Bruno foi acusado
de alguma coisa pelo macarrão e nem ao contrário, né? Falando sobre o caso agora, a Elisa e o Bruno, segundo testemunhas, se conheceram em 2008. Porém, o Bruno, né, ele afirmou que conheceu a Elisa em maio de 2009. E isso aconteceu num churrasco na casa de um jogador do Flamengo, no Rio de Janeiro. E segundo os relatos do Bruno, quando ele conheceu a Elisa numa festa, ele manteve relações sexuais com ela. Ocorreu uma orgia na casa e ele disse que estava usando o preservativo, mas que esse preservativo se rompeu durante o ato sexual, né? E ele costumava afirmar também que esse tipo de festa era muito comum entre os jogadores de futebol. São palavras do Bruno. Após essa data em que ocorreu a festa, o Bruno e a Elisa passaram a se encontrar com mais frequência. E ela deixou a vida de garota de programa de lado para se dedicar mais ao Bruno. A pedido dele, naturalmente, porque mesmo ele sendo casado, ele prometeu a ela que iria se separar da esposa para ficar com a Elisa, né? Só que em agosto de 2009, o Bruno terminou o relacionamento com a Elisa, depois que ela anunciou que estava grávida dele. Ele queria que ela abortasse a criança e ela se recusou a fazer isso. E foi aí que a vida da Elisa começou a se transformar no inferno. Vocês vão entender por quê. Em 13 de outubro de 2009, a Elisa foi a uma delegacia prestar queixa do Bruno, dizendo que no dia anterior ela teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e por 2 de seus amigos, e um deles era o Macarrão. Ela disse que eles a obrigaram a tomar uma substância abortiva e também acusou os dois de terem lhe espancado. E ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça pelo próprio Bruno. O Instituto Médico Legal do Rio e a polícia somente concluíram os exames periciais que a Elisa fez na ocasião em julho de 2010, quando o desaparecimento dela já era tratado como homicídio. O Bruno foi proibido pela delegada Maria Aparecida Malé, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, de se aproximar da modelo por menos de 300 metros. No entanto, uma juíza que ficou responsável por atender esse pedido de proteção, que foi solicitado pela delegada, negou o pedido, argumentando que a Elisa não tinha um relacionamento íntimo com o goleiro e que a moça estava tentando punir o agressor
sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. A juíza então encaminhou o caso para uma vara criminal. Em sua decisão, ela asseverou que a Lei Maria da Penha tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou de casamento, bem como objetiva a proteção da mulher na relação afetiva e não na relação puramente de caráter eventual e sexual. Ou seja, a Elisa estava grávida de 5 meses na época. Na cabeça da juíza, provavelmente esse bebê era obra do Divino Espírito Santo, né? Para ela falar uma coisa dessa, porque eu não consigo entender esse tipo de mentalidade. Vamos em frente. O menino Bruno nasceu no dia 10 de fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo, quando Elisa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez. O Bruno se recusou a reconhecer a paternidade, pois não mantinha um compromisso sério com ela, além de não saber se ela tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele, e também devido ao seu passado como prostituta, acusando-a de querer dar o golpe da barriga por ele ter dinheiro, dizendo que o que ela queria era a grana dele, apenas isso. Só que a Elisa, inconformada, ingressou então com uma ação de reconhecimento de paternidade. Depois de chegar a morar com o filho na capital do Rio de Janeiro, em hotéis pagos pelo Bruno, ela passou a exigir pensão para o menino e o denunciou por agressão, o que trouxe complicações na carreira do jogador. E por isso, por ele ter sido indiciado, o Bruno ficou enfurecido com a ex-amante e prometeu vingança. De acordo com as investigações da polícia, Elisa estava, antes de desaparecer, no sítio do jogador, na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. A pedido dele, já que ela passou a gravidez em São Paulo, na casa das amigas, chegou a morar em hotéis no Rio, pagos pelo Bruno. Ela teria ido para o sítio em 4 de junho de 2010, o que surpreendera os advogados da ação, uma vez que ele parecia disposto a negociar um acordo. O desaparecimento da Elisa ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha a esperança de ter uma reconciliação com o goleiro. Mas o Bruno disse que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum do ex-casal. E pasmem, esse menino foi encontrado numa favela de Ribeirão das Neves. E a Daiane Rodrigues, esposa do goleiro, é suspeita de ter deixado lá o menino. E por causa disso, ela também foi investigada.
Em 26 de junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou Bruno suspeito pelo desaparecimento de Elisa. E em 6 de julho do mesmo ano, um jovem de 17 anos, primo do goleiro Bruno, foi encontrado na residência dele, na Barra da Tijuca, e afirmou ter dado uma coronhada em Elisa que a deixaria desacordada. E assim, ela teria sido levada para Minas Gerais e lá esquartejada por traficantes a mando do goleiro e dada aos cachorros Rottweilers que eles tinham. Esses cachorros simplesmente teriam dilacerado seu corpo e os ossos da modelo teriam sido concretados no solo. Essa foi a versão dada e não confirmada pela polícia, pelo primo do goleiro Bruno. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, conhecido como sendo um homem bastante violento, foi acusado e preso por participar ativamente da morte de Elisa. A data da morte está em processo de investigação. O mais provável é que tenha ocorrido no dia 10 de julho. Após o desaparecimento, a mãe de Elisa pediu a guarda da criança, o que foi concedido pela justiça. O pai da Elisa também pleiteou na justiça a guarda do neto e o reconhecimento da paternidade por Bruno. Só que a guarda foi revogada ao avô materno, pois descobriu-se que ele abusou de uma menina de 10 anos do Paraná. E alguns anos atrás também foi descoberto que ele permitia que homens abusassem de sua filha, Elisa, na infância, em troca de dinheiro. A Justiça de Minas Gerais expediu mandato de internação do adolescente que prestou depoimento no dia 6 de julho de 2010 e a prisão preventiva de Bruno e de mais 7 pessoas no dia 7. A Justiça do Rio de Janeiro também havia expedido a prisão preventiva de Bruno e do Macarrão pelo sequestro e cárcere privado de Elisa ocorrido em outubro de 2009. Bruno e Macarrão se entregaram à polícia e foram levados para a Polinter do Andaraí, no Rio de Janeiro, sendo transferidos ao complexo penitenciário de Gericídio, em Bangu. A 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro atendeu ao pedido da Polícia Mineira e determinou a transferência de ambos para Minas Gerais. Os primos do goleiro Bruno, Jorge Luiz da Rosa foi a testemunha-chave, que na época era menor, que tinha 17 anos. Ele morreu 12 anos depois, em 31 de agosto de 2022, aos 29 anos de idade. Foi assassinado a tiros em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E havia um outro primo também, que na época tinha 24 anos, que se chamava Sérgio Rosa Salles.
que foi morto no dia 22 de agosto de 2012. Ele era um dos réus do processo, né, do desaparecimento e morte da Elisa Samúdio. O julgamento de Bruno, Macarrão, Bola, Daiane, Fernanda, Helenilson e o Emerson foi iniciado em Contagem, Minas Gerais, no dia 19 de novembro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento da Elisa. A juíza Marisha Fabiane Lopes Rodrigues tomou conta do caso. Foi um julgamento de júri popular, composto por 6 mulheres e um homem, num total de 7, no corpo de jurados, onde haviam sido chamadas inicialmente 25 pessoas. A promotoria e os advogados de cada réu puderam recusar 3 jurados, e antes do início do julgamento, a juíza do caso estabeleceu que nenhum lugar da plateia seria oferecido a populares da região de Contagem e que ela será destinada aos parentes dos envolvidos no caso, jornalistas, estudantes de direito, e o julgamento também não deveria ser transmitido ao vivo. Logo no primeiro dia houve discordância entre advogados de defesa do Bola e a juíza. Eles questionaram alguns prazos de defesa estabelecidos pela mesma e abandonaram o julgamento. O réu recusou a indicação de um defensor público e acabou-se por desmembrar o julgamento dos demais. No segundo dia, o goleiro Bruno pediu destituição de seus advogados de defesa. A juíza negou o pedido, afirmando que viu como uma manobra para adiar o julgamento, visto que o goleiro já havia pedido a destituição anteriormente após o fato. O julgamento prosseguiu com as testemunhas de acusação. No terceiro dia, a juíza decidiu adiar o julgamento de Bruno para março de 2013. Segundo ela, o adiamento foi pedido pela defesa do goleiro. O júri continuou para os outros 2 réus no processo, o Macarrão e a Fernanda Gomes de Castro, que era a ex-namorada do goleiro. Quer dizer, ele envolveu a mulher e a ex-namorada na morte da amante. Que cabeça, hein? Ao fim da audiência, o Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão por sua participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio. A Daiane ficou 4 meses presa por cárcere privado do filho da Elisa e foi a primeira ré a ser absolvida no caso da morte da Elisa Samúdio. O Bola foi o executor da morte da Elisa, consumindo com o corpo dela logo depois. Condenado em 2013 a 22 anos de prisão pela morte da Elisa Samúdio e pela ocultação do cadáver.
Em 2019 ele foi condenado a mais 16 anos de prisão pela morte de um motorista que ocorreu em 2009, antes do caso da Elisa. Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do jogador, foi considerada culpada pela participação do sequestro de Elisa e de Bruno Samúdio, filho da modelo e do atleta, que à época tinha 4 meses de idade. Fernanda foi condenada a 5 anos de detenção em regime aberto. Helenilson Vitor da Silva e o Emerson Marques de Souza, apesar de condenados, eles cumpriram a pena em regime aberto também. Helenilson era o ex-caseiro do goleiro Bruno e o Emerson seu amigo. Agora nós vamos falar de um outro suspeito que só foi julgado e preso no ano passado e que estava envolvido nesse caso lá em 2010. Ele se chama José Laureano de Assis Filho, também conhecido como Zezé. Ele foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da Elisa e do sequestro do filho do casal, Bruninho, tá? O julgamento desse policial ocorreu no dia 25 de agosto do ano passado, quando foram ouvidas 11 testemunhas, entre elas o goleiro Bruno e o Macarrão, por videoconferência. Zezé é acusado de ajudar a manter Elisa e o bebê em cárcere privado até o dia 10 de junho, quando a mulher foi assassinada. Ele também teria ajudado o policial Marcos Aparecido de Souza, o Bola, a matar a modelo e teria corrompido o adolescente Jorge Luiz Lisboa Rosa, que é o primo do goleiro Bruno, já falecido, para ajudá-lo a ocultar o cadáver da Elisa. Por isso que o primo deles sabia desses detalhes, que apresentou à justiça, né? A primeira vara de família da Barra da Tijuca também decidiu que o clube do Flamengo deveria pagar uma pensão ao filho da Elisa, que deveria ser depositado todo dia 5 de cada mês, 17,5% do valor recebido pelo atleta, além de eventuais verbas trabalhistas que o atleta tenha direito. O clube, por sua vez, disse que isso não seria possível, uma vez que o contrato de Bruno foi suspenso e ele não recebia mais salário pelo Flamengo. E com isso, o clube recorreu da decisão. Hoje, o Bruninho está com 12 anos de idade e vive com a avó materna no Mato Grosso do Sul. E ele reivindica uma pensão alimentícia ao pai até completar 26 anos de idade. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou nosso próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito, façam seus comentários educadamente e, se gostaram, deixem um like e compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as minhas notificações de vídeos futuros, ok? Um abraço a todos.